de pecado e de temor. Foi que Cristo então tocou-me, e agora já não sou pecador. Tocou-me, oh, tocou-me, oh, quanta paz no coração. Transformado agora sou, tocou-me e me deu seu perdão. Desde que encontrei meu mestre, sinto paz, prazer, sem par. Meus louvores ergo a Cristo, seu nome eterno vou proclamar. Sim, eu creio em Jesus pendurado na cruz, e o seu sangue é capaz de salvar. Transformou a milhares e em mim operou junto à cruz. Quero sempre
Jesus me salvou. Há quem diga que ficar nessa grande cidade num feriado é um encontro com o descanso. Sair não é tanta certeza não, só foi para uma chácara, não é? Parabéns a você que decidiu ficar, especialmente pensando nessa programação aqui. Quantos de vocês trouxeram um amigo aqui? Levanta a mão. Olha, maravilha. Para vocês que são amigos da igreja, um abraço especial. Que o Senhor Deus proteja a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde. Vou falar um pouco sobre a salvação que há em Cristo Jesus. A salvação da condenação. O que seria isso do ponto de vista teológico? Como o céu encara essa questão de condenação e salvação? A essência do Evangelho é tratar disso. Deveria ser a preocupação primeira de um ser humano definir essa questão espiritual em sua vida. Então, pensar em outras atividades, ter outras preocupações que são periféricas. Nossa primeira preocupação deve ser nossa religação com Deus. Você sabe que todo discurso, todo sermão, ele tem um objetivo, ele sabe onde ele quer chegar. Eu vou dizer a vocês onde eu quero chegar. Eu quero que no final deste encontro, daqui a pouco, todos que têm a vida entregue ao Senhor Jesus tenham confirmado em sua vida, reafirmado em sua vida o seu imenso perdão. E você que por acaso não entendia bem isso, entenda e saia daqui com a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida e que você pertence ao Pai Celestial. Nós vamos terminar cantando Eu Pertenço ao Meu Rei. O Evangelho de João, no capítulo 8, tem uma história muito conhecida. Olha o contexto dessa história. Era o final de um dia intenso de trabalho, e vai acontecer as pessoas voltarem para casa e Jesus ir para uma vigília, passar a noite em contato com o Pai. Vamos ler o último verso do capítulo 7 e então os versos do capítulo 8. Cada um foi para a sua casa. Está aqui fazendo uma descrição. João está fazendo uma descrição do dia anterior. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente ao templo e todo o povo ia ter com ele. E, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão.
Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem eu, tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Imagina a cena. Jesus está começando mais um dia de atividade, pregando. De repente abrem a ala, um grupo de homens trazendo essa mulher até a sua presença. Pensem nesta cena de vergonha, de horror dessa pobre mulher. Jesus vinha de uma noite de vigília com o Pai, ela de uma noite de bacanal. Jesus de profunda comunhão com seu Pai, ela vivendo os prazeres do pecado. Então nós temos aí a luz e as trevas. Nós temos aí Deus e o pecador. Essa moça com certeza achava que ali estava o fim da sua vida. Mal sabia ela que estava se encontrando com a vida. Pensava que ia se encontrar com a morte. E a vida estava diante dela. Ele escreve no chão os pecados dessa turma que bolou essa armadilha para ele. Ali estava quem contratou o moço de programa, quem pagou o quartinho, quem bolou a ideia, os autores intelectuais. E era gente grande, hein? E ele escreve ali: doutor fulano, você contratou o moço, você, doutor Zacarias, você alugou o quarto, e por cima, acusado pela própria consciência. Olha aqui, ó. Jesus se levanta e faz uma pergunta interessante a essa moça. A multidão para. A multidão para. Imagina só, o ser humano por natureza é curioso, né? Silêncio total. Jesus e essa moça no meio do círculo de curiosos. Jesus interrompeu o seu discurso para atender a essa pobre mulher. Isso aqui é tão somente uma ilustração do que aconteceu na eternidade. Jesus Cristo interrompeu as suas atividades no universo para cuidar do problema da terra. A Terra foi o último planeta a ser organizado. Enquanto ele não solucionar todo o problema aqui, eliminando o mal e o diabo do juízo final, ele não dá sequência à organização do universo, trazendo novos mundos, trazendo vida inteligente a novos mundos. Ele interrompe a sua atividade para cuidar do mundo que somos nós. O que é interromper um discurso? Jesus Cristo sempre interrompeu qualquer atividade. Uma vez ele adiou o almoço para atender uma mulher sozinha. E os discípulos chegaram com a comida e disseram: aqui está. E ele falou: minha comida é atender o cliente. Diga: eu sou um cliente de Jesus. Diga.
Você acha que você está numa boa mira? Ninguém te condenou. Imaginem a ternura. Imaginem como ele explorou essa pergunta. Vocês sabem que nossa comunicação, 7% do que eu digo, 38% como eu digo, 55% a minha linguagem corporal. Jesus sabia explorar isso antes da neurolinguística. Imagina o veludo que ele colocou nesta pergunta: onde estão os teus acusadores? O maior acusador é o diabo. E ele tem um bocado de secretários na terra. Jesus, daqui a pouco eu vou dar uma ênfase, ele tinha autoridade para perguntar: onde estão os teus acusadores? Porque ele era o libertador. Todos fugiram. Ninguém te condenou? E ela diz: ninguém. E ele diz: eu também não te condeno. Jesus acaba de declarar o eixo, o âmago da sua missão neste mundo. Jesus acaba de declarar o caráter do Pai, a essência do céu ao tratar conosco. E qual é essa essência? Olha com que prazer eu declaro: Deus não condena ninguém. A essência da missão de Cristo é dizer: Deus não está envolvido com condenação. E quando eu terminar, você vai dizer um amém gostoso, hein? Deus não está envolvido com condenação, Deus só está envolvido com salvação. Filha, eu não te condeno. O que ele queria dizer? Eu só te salvo. Essa é a boa nova do Evangelho. Deus não tem bronca de ninguém, pode crer. Se ele tivesse, nem teria assumido a nossa causa. Deus maravilhoso, que se incorporou naquele corpo galileu e viveu entre nós, para dizer isso: eu não te condeno, eu só te salvo. Agora, a sua pergunta, a sua cabeça é rápida, ela está aí: se Deus não condena, por que muitos serão condenados? Bem, já respondemos essa pergunta. O que é condenação? O que é salvação? Condenação é o estado natural da humanidade pecadora diante de Deus. Condenação é estar em dívida com a lei de Deus. Isso é condenação. Condenação é estar debaixo da penalidade da santa lei de Deus. Quem está? Todos que ainda não confessaram os seus pecados a Jesus. Agora, Deus não condena ninguém, Ele só salva. Condenação foi uma iniciativa do diabo e uma encrenca que o ser humano mesmo arrumou para ele. O que é salvação? A salvação é aceitar a proposta de Cristo no seu plano de salvação. Deixa eu intensificar isso aqui. Dá uma olhadinha aí para o verso 18, ou para o verso 19 do capítulo 3 de João, para responder essa pergunta. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amam mais as trevas do que a luz. O que é condenação? Condenação é o estado natural do homem sem Deus. Por isso que Deus não está envolvido com condenação. Condenada a raça humana já estava. Salvação, o que é salvação? Olha o verso 18: quem nele crê não é condenado. O que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus.
O homem não é condenado, dentro desse raciocínio, basicamente, porque é um pecador. E nem é salvo porque faz coisas boas. Jesus está dizendo que a condenação resulta, e a salvação, do que eu faço com aquilo que Jesus Cristo fez por mim. Se eu aceito o seu sacrifício, salvação. Se eu dispenso o seu sacrifício, permaneço na condenação. Diga para a glória de Deus, diga, eu aceito, fala. Muito bem. O Senhor Jesus, ao viver nessa terra, Ele eliminou a causa da nossa condenação, que era o pecado. Ele venceu o pecado na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. Dá uma olhada na epístola de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 3. Eu acho lindo esse verso aqui, olha só. 8 de Romanos, verso 3 diz: porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. E o que significa isso? Olha aqui, ó. O apóstolo Paulo está dizendo: era impossível para o homem comprar a salvação, mesmo que ele obedecesse à lei de Deus, por suas próprias forças. Por quê? Porque essa obediência, ela estava enferma pela carne, pela minha natureza egoísta, incapaz de solucionar o meu problema. Eu era um pecador, somos pecadores. Como era impossível ao homem conquistar a Deus por sua obediência ou por suas obras meritórias, o que fez Deus? Resolveu mandando o seu Filho para viver na nossa natureza. Ele, o Verbo de Deus, a ação de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo assume um corpo humano e vive as nossas dificuldades, e vive os nossos desafios, e experimenta as nossas tentações. Isso que eu estou falando aqui é a essência do Evangelho. As tentações de Jesus foram uma terrível realidade. Olha aqui, ó. Ele não condenou o pecado como um juiz assentado no trono e dizendo: pecado, eu te condeno. Não, ele calçou nossos sapatos, meteu o pé no poço, viveu entre nós, viveu na pobreza. O Senhor Jesus sabe o que é atender um cliente exigente. Ele sabe o que é pressão para cumprir prazo. Ele sabe o que é viver com um salário achatado. O Senhor sabe o que é zombaria, o que é tentação jovem. Tudo isso Ele sabe. Condenou o pecado na carne, isto é, cada tentação do diabo encontrava em Cristo um assim, diz o Senhor, um está escrito. E Ele foi vencendo o pecado na carne, isto é, em nossa natureza. Maravilhoso Jesus, que vitória maiúscula. Sabe, se você perguntar para o teólogo mais afinado em cristologia, que é o estudo da vida de Cristo, por que Jesus, tendo nossa natureza, não pecou? Sendo ele sincero, vai dizer: não sei. Poder de Deus, graça de Deus, a verdade é que ele não pecou. Por isso que o diabo estava desesperado quando ele estava na cruz,
colocou aquela coroa de espinho para levá-lo ao pecado, alguma blasfêmia. Mas o Senhor continuava: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. E quando ele disse: está consumado, estava liquidado o pecado. Graças a Deus por essa vitória. Ele venceu o pecado e venceu o pecado na carne. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Existe um esteio, existe um pilar na doutrina da salvação, do Evangelho. E esse é o seguinte: pecado não se perdoa, pecado se paga. Você nunca vai encontrar na Bíblia uma declaração de que o pecado foi perdoado por Deus. Deus nunca perdoou o pecado de ninguém, porque o pecado não admite perdão, o pecado só admite pagamento. Pecou, morre. Por isso que quando o Senhor Deus veio atrás de Adão, eu imagino a conversa dos dois: amor, não morremos, tudo mudou dentro e fora de nós. Daqui a pouco, Adão, ele falou: e agora? Porque ao pecado não se perdoa, se paga. E ele sabia que ele deveria pagar isso com a morte. O que ele não sabia é que Cristo veio atrás dele, chamando Adão, Adão. Isso é o Evangelho, Deus vindo atrás do homem. O Espírito Santo está falando aí ao seu coração. Sei que não compreendia bem isso, e está falando com ternura, para que você se sensibilize com o imenso amor de Deus. Adão, 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 Adão. Isso é o pecado, é o Evangelho, Deus vindo atrás do homem. Adão pensava: ele vai me fuzilar, e ele apresenta-se condenado. Ele apresenta-se condenado. No mínimo, Adão esperava uma repreensão, e ele o chama com amor. Adão esperava a morte, juntamente com Eva, e ele traz a vida. Agora, ele apresenta a Adão o seu plano. O plano dele foi o seguinte: o pecado não pode ser perdoado, o pecado só pode ser pago. E eu decidi pagar com a minha própria vida. Então, se o pecado se paga, ele pagou. O pecado, por nossa parte, só tem uma direção, no sentido de solução: arrependimento e confissão. Deus paga os nossos pecados em Cristo e nós os confessamos em nome de Jesus. E o perdão se recebe. Por quê? Porque embora Deus não perdoe o pecado, Ele pagou nossos pecados para que adquirisse o direito de perdoar a nós. Meus pecados foram quitados para que eu pudesse ser perdoado. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Deus direciona o perdão a você, não ao pecado. Ao pecado, Ele condenou na carne e depois entregando a vida. O Senhor Deus conquistou o direito de perdoar. Olha aqui. O Senhor Deus não perdoa porque Ele é um Deus de amor, apenas. Quando Ele acredita perdão em nossa vida, é porque Ele conquistou esse direito em Cristo Jesus. O Senhor Deus, o apóstolo Paulo diz, para que Ele pudesse ser justo e justificador, Ele teve que viver e morrer em nosso lugar. Agora Ele conquista o direito de nos perdoar e ofereceu o perdão. Olha aqui, ó.
O perdão esteve oferecido à humanidade desde antes do pecado aparecer. Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Pensa no remédio surgido antes da doença. É a obra salvadora de Jesus Cristo. Quando o pecado entra em ação, a graça cobre. Por isso que Adão e Eva não são fulminados. Por que Adão e Eva não foram fulminados? Porque a graça os cobriu. O pecado não pegou Deus de surpresa. Adão e Eva não sabiam, mas viveram aquele período. Não sei que hora do dia Eva deixou Adão e foi para perto daquela árvore proibida, não sei. 10 horas da manhã, diz que é um horário bom para ir ao shopping center. 3 horas da tarde. Não sei quanto tempo Eva se aventurou, mas a verdade é que a partir daquele momento até a viração do dia, Adão e Eva não sabiam, mas estavam vivendo de graça e por graça. Como vive o pior elemento na sociedade. Ele não sabe, mas está vivendo por causa da cruz de Cristo. O encontro com Cristo é apenas para ele decidir se ele aceita ou não, sabe o quê? O perdão de Deus. O perdão de Deus pode ser comparado palidamente com esse oxigênio que eu estou respirando. Pode ser comparado. Por quê? Porque o perdão de Deus permeia toda a terra. Cristo quita a dívida e oferece o perdão. Ninguém convence Deus a perdoar. Ninguém comove Deus a perdoar. Ele perdoou porque conquistou o direito de perdoar. E conquistou o direito de perdoar porque quis perdoar. Por isso, perdão de Deus não se suplica. Perdão de Deus se aceita. Diga, eu aceito. Não são as lágrimas de arrependimento que levam a Deus a perdoar. O perdão é a maior de todas as oferendas. Quando uma pessoa se arrepende e se entrega, o perdão só é acreditado na vida. A salvação que estava à disposição, ela é instalada na vida. Quanto tempo dura isso? Olha aqui, ó. Romanos 5, verso 1 diz: justificados pela fé, temos paz com Deus. No momento, esse é um dos momentos mais especiais que um pregador experimenta, quando ele diz ao Filho de Deus arrependido, que é no momento em que uma pessoa diz: Pai, como eu estou arrependido dos meus pecados, eu os confesso, e confesso também que eu aceito o teu perdão. Neste momento, ele que é injusto passa a ser justo, ele que estava perdido é achado, ele que estava nas trevas vem para a luz. Diga justificação, diga. É obra de um momento. Lembra que eu falei que todos vamos sair hoje daqui com a sensação de ter o nome no livro da vida? Isso eu chamo de a contrapartida da graça. Por quê? Pensa em Adão, lindo, maravilhoso, puro, pio. No momento em que ele peca, ele que era pio se tornou impio, ele que era justo, injusto, ele que era puro, absolutamente depravado, instantaneamente, ó, zastrais. Essa paradinha é para você pensar, porque o que vem agora vai encher o nosso coração de entusiasmo com o Evangelho. Se o pecado teve capacidade de perverter imediatamente, muito mais tem a graça de imediatamente transformar um injusto num justo, um perdido num achado, tirar das trevas e pôr na luz, de filho do diabo para filho de Deus, de desobediente em obediente, de um coração desassossegado num coração que tem paz.
Quão completa é essa justificação? Justificação é um termo onde o injusto é declarado justo. É isso. No caso do cristianismo, é quando se confessa e se entrega. Com pleno é isso. Vamos partindo para o final. Romanos 8:1 diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma é nenhuma. Salvação da condenação é isso aí, ó. Devido estar debaixo da penalidade da lei, aceita Jesus, sai debaixo da penalidade da lei para ficar em pé de igualdade com ela, e isso é obra de um momento. Nenhuma condenação é zero de condenação. Eu estou falando que é isso que eu entendo como ficha limpa. Todos aqui já pecaram muito, hein? Pecados conhecidos e desconhecidos. Tem cada um aí que, se viesse à tona, escandalizaria tanta gente. Todos esses pecados nossos, eles encontram perdão imediato. A nossa vida encontra perdão imediato, porque todos esses pecados foram quitados. Nenhuma condenação. Olha aqui, ó. Nenhuma condenação significa que o meu encontro com o meu Jesus representa para mim a sensação de que eu nunca pequei. É viver diante deles como se nunca tivesses cometido algum pecado. Isto é, nenhuma condenação. Isso aqui é tão lindo e maravilhoso que tem pessoas que duvidam. Por que não podemos duvidar? Porque é a palavra de Deus que está dizendo. Eu vou falar de 3 consequências disso aqui rapidamente e vamos fechar para cantar Eu Pertenço ao Meu Rei. Primeira consequência de acreditar e aceitar o perdão de Deus, São João 3,36. Olha que coisa linda isso aqui. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. São João 3,36. Quando eu me encontro com Jesus, olha aqui, ó, saio da vida comum e entro na dimensão da vida eterna. Permita-me olhar para você que aceitou a Cristo, ou que está aceitando agora, que o que passa a pulsar no seu peito não é vida comum, é vida eterna. Vida eterna é o único tipo de vida que Deus chama de vida. Essa vidinha sem Cristo é morte ambulante. Primeira consequência, então, é sermos inseridos na vida eterna. Lucas 10:20 tem uma outra consequência maravilhosa de ter entregue a vida a Jesus. 10:20 diz: alegrai-vos, porque o vosso nome está no livro da vida. O Senhor Deus tem um controle de quem aceitou o seu perdão. Esse controle chama-se livro da vida. Tem um hino maravilhoso, tem um novo nome lá na glória, é o meu. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, tem muita coisa que a pessoa tem que se preocupar nessa vida, se preparar para a vida, vestibular e doutorado, pós-doutorado e conquista da profissão, o casamento, tudo isso é periférico. A primeira preocupação do homem em relação ao Evangelho é ter certeza de que o seu nome foi para o livro da vida. Que consequência maravilhosa. Vida eterna, nome no livro da vida. Agora outra está no capítulo 15 de Lucas. Jesus conta 3 parábolas, eu vou apenas mencioná-las para tirar a última e bela aplicação da palavra de Deus hoje à noite.
A parábola da dracma perdida, quando a mulher acha a dracma, símbolo do homem no pecado, Jesus diz assim: há júbilo diante dos anjos também quando um pecador se arrepende. O filho pródigo, ele vem e o pai diz: comamos e nos regozijemos, e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. E a parábola da ovelha perdida, parábola da ovelha perdida, o Senhor Jesus disse: haverá júbilo no céu igualmente quando um pecador se arrepende. Sabe qual é a beleza do evangelho, entre tantas? É que a mulher achou a moeda, o filho retorna, e você não vê o pastor senão como a ovelha nos ombros. Diga: aquela ovelha sou eu. Diga: aquela ovelha sou eu. O evangelho de Cristo é isso. O pastor não volta sem a ovelha. Ele traz a ovelhinha aqui, ou nos ombros, ou no seu peito, mas ele voltou com a ovelha. Eu pertenço ao meu rei. Esse é um dos clássicos da enologia cristã. Você sabe o que significa isso? Significa que o maior anseio nosso nesta terra é a necessidade de aceitação, de pertencer. Quando as pessoas não têm a sensação de que pertencem a alguém, pelo menos, elas ficam tristes e desabam. O evangelho diz que nós pertencemos e é ao Pai logo do céu. Tem um trecho no evangelho, no livro de Salmo, que diz assim: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Eu vou apenas chamar a atenção de vocês, porque no coro diz assim: dar-me-á salvação. Eu vou pedir que vocês cantem: já me deu a salvação. Como eu pertenço ao meu rei, se ele ainda... Como ele vai me dar salvação se eu já pertenço a ele? Vamos cantar. Eu pertenço ao meu rei, filho sou do Senhor, nas eternas mansões morarei, já das glórias ouvi, lá da pátria de amor, com seus filhos sou do Senhor, Ele nunca me esquece, eu sei. Já me deu salvação por seu grande favor, e na glória perene estarei. Ao meu rei, é por mim seu amor, sua paz e descanso terei. Seu conforto me vem mitigar qualquer dor, com amor guardará sua graça.
na glória perene estarei. Olha, normalmente quando você é convidado a vir a uma igreja, o diabo diz assim: cuidado que estão armando para cima de você, para você virar crente. Em nome do Senhor Jesus, eu vou dizer qual é a intenção nossa. É que você esteja no céu com o seu Redentor. Tudo que fugir disso não corresponde à intenção do nosso coração. A você que não tinha tanta noção de que era assim que funciona o reino de Deus, eu pergunto: você aceita o perdão que o Senhor está oferecendo a você hoje à noite? Se você aceita, levanta a mão. Só você que por acaso não tinha uma noção disso. Você tem essa pessoa que o Senhor canalizou para você, para cuidar da sua vida espiritual. Não há nenhum interesse, nenhuma jogada eclesiástica, nenhum marketing eclesiástico por trás desse convite. Nenhum. Nosso papel é pregar o evangelho e contar essa história direitinho para você. Agora, eu disse que você podia sair hoje daqui com seu nome no livro da vida. Se você está arrependido e confessa, acredita que assim é. Coisa linda, é tão simples que qualquer criança pode entender. É por isso que o evangelho é boas novas. Eu não vou convidar você para vir aqui à frente, não. Você está em boas mãos. Você está em parceria com essa pessoa maravilhosa aí que o Senhor mandou para conduzi-lo para o seu reino. Olha, amanhã de manhã eu vou pregar sobre salvação do poder do pecado. Você sabe por quê? O Senhor nos tirou da condenação do pecado, mas ainda somos frágeis e débeis. Tem paixões desequilibradas aí que precisam ser ajustadas, na minha e na sua vida. Então o Senhor vai nos salvar num processo diário de nós mesmos. Salvação do poder do pecado. Amanhã eu vou conceituar melhor pecado. Hoje a gente fica por aqui. Diga comigo: eu era cego, agora eu vejo. Estava nas trevas, vim para a luz. Não tinha rumo, agora pertenço ao céu. Agora fique de pé e cante que você pertence ao Senhor. A última estrofe. Eu pertenço ao meu Rei, a promessa é real. Salvará os que amarem sua lei. Junto ao trono de Deus, na cidade eterna, com os salvos um dia estarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece, eu o sei. Já me deu salvação por seu grande favor, e na glória perene estarei. Quantos querem dizer: Jesus é o meu Salvador? Bem alto a mão. Ele é o meu Rei. Jesus é o meu Salvador. Ok? Você sabe, você vai sair daqui, o diabo vai dizer no seu ouvido: que conversa mole. Vai tirar lindos prazeres da sua vida. Esquece isso. Esquece isso. Pode ser que você saia daqui, o diabo vai chegar e vai dizer assim: o seu passado? Por isso um grande teólogo, que eu não sei quem é,
porque isso se espalhou por aí. Mas uma pessoa de grande sensibilidade disse o seguinte: depois que você conheceu o Evangelho e entregou sua vida a Jesus, se o diabo chegar lembrando o seu passado, lembre a ele o futuro dele. Eu falei: olha o teu passado, olha o teu passado. Eu digo: olha o teu futuro, olha o teu futuro. O seu futuro é na Nova Jerusalém, dentro de breve, não é não? Cumprimente a pessoa do lado e diga: parabéns, filho ou filha do rei. Vai. Vamos orar. Oremos. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, estamos tão felizes, Pai, por compreendermos a singeleza e a profundidade do Teu Evangelho. Ó Deus, se fôssemos pagar o pecado, nós viraríamos gás cósmico, mas foi Jesus quem pagou, e Ele pôde ressuscitar porque não cometeu pecado. Ó Pai, obrigado porque Ele conquistou o direito de nos perdoar e ofereceu o seu perdão, e nós aceitamos para a glória do Teu nome. Amém.